Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Estou mais uma vez aqui, Douglas Cavalcante para uns, pastor Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa, editora Autografia, primeiro, segundo e terceiro volume. Lembrando a todos que hoje é dia 2 de fevereiro de 2019, já chegaram mais de 10 milhões de novas gerações no planeta Terra, porque a Terra é uma passagem, uma escola, por isso que não tem volta de Jesus, não tem fim do mundo, isso é individual de cada um, tá? Mas e os rumores e guerras e rumores de guerra, isso sempre existiu. Antes de Jesus, se você não sabe, se você pesquisar, você vai ver que tinha até mais guerras e rumores de guerras antes, tá? O mundo está evoluindo, o racismo está perdendo força aos poucos, comparação ao que era no passado, que é hoje. Hoje você vê casais unidos, branco com negro, negro com azul, com amarelo, com vermelho, e assim vai, né? E já falando sobre evolução, hoje eu quero falar sobre o assunto do pastor e cantor Kleber Lucas. Está vendo aqui, Kleber Lucas? Um comentário que estão fazendo, e alguns internautas me perguntaram, me fizeram uma pergunta, que eu achava a respeito do pastor Kleber Lucas estar visitando alguns centros de Umbanda, né? Então rolou uns comentários aí na internet, e ele foi lá no inferno, e que ele está com demônio, e que está com isso, que está com aquilo. Então eu queria fazer, eu não estou defendendo o pastor, vou falar aquilo dentro da evolução, para você avaliar. Vocês sabem que tudo que eu procuro trazer aqui nos vídeos é algo que tenha lógica e que tenha sentido, tá? Tem que ter lógica e tem que ter sentido. Então vamos lá, porque isso faz parte da evolução. Cada um tem uma evolução. Quem está no primário não consegue entender os ensinamentos do ensino fundamental. Quem está no ensino fundamental não consegue entender ainda os ensinamentos do ensino médio. E assim por diante. Isso chama-se o que? Evolução. Assim é a vida do espírito, ao qual nós somos e estamos na Terra. Então nós estamos em evolução. Por isso, olha só que interessante. Antigamente o assembleano falava do batista. Porque as mulheres batistas usam calça e vai para o inferno, é isso, aquilo. Hoje o que acontece? O que está acontecendo? No mundo inteiro. Muitas mulheres assembleanas usam calça como mulheres batistas. Falaram tanto e hoje estão... porque sabem que não é a calça. E o que está acontecendo com a evolução? Muitos dogmas estão sendo deixados de lado. Então, o ser espiritual ao qual nós somos, que está no corpo físico, está evoluindo a sua consciência, está expandindo a consciência, está tendo a mente de Cristo. Olha só o que é evolução, é interessante. Jesus, em momento nenhum, ele fundou um templo, e nem mandou ninguém fundar. Quando Jesus ele fala para Pedro que ele era rocha, olha o que Jesus fala. Sobre você eu coloco a minha igreja. Você é a igreja. Jesus está falando isso. Você é a igreja. A responsabilidade de você espalhar isso. Tanto é que o próprio Pedro, ele fala lá em Atos que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita em nós. E Pedro não levantou o templo. Eles se reuniam em vários lugares, principalmente nas casas, mas não levantou, porque ele entendeu que a igreja é invisível. Nós somos a igreja. Invisível em que sentido? Não precisa ter tempo. Mas isso é o que? Evolução. Então, aos poucos as pessoas vão entendendo. Então, o que acontece? O pastor Kleber Lucas, né? O cantor Kleber Lucas, ele foi visitar os irmãos com o intuito de se aproximar, se influenciar, conhecer, aprender e ao mesmo tempo ensinar. Porque a vida é assim, a gente leva e traz. A vida não é só o que eu sei que vale. Não, isso é egoísmo. Não, só o que eu sei é o que importa. Isso é egoísmo. E os irmãos de outras religiões? Mas não é religião. Opa, quem já pensa e entende que não é religião, no sentido de rótulo, denominação, já entendeu a mensagem de Cristo. Mas você tem conseguido manter-se dentro dessa mensagem? Por exemplo, o meu ministério é livre.
Aí trabalho com a minha esposa junto de asilos, orfanatos, centro de recuperação e vai por aí. Visitas hospitais, etc, etc. Além de trabalhar, ter meu momento de diversão, de passeio, como hoje vou passear com ela, vamos sair, vamos no teatro, se divertir, isso e aquilo. Então, chama-se equilíbrio. Então, se eu não tenho equilíbrio, o que eu tenho que fazer? Pegar um caderno, pegar uma caneta, aí vou pegar um caderno, vou pegar uma caneta e vou anotar aqui o dia. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2019? 2 de fevereiro de 2019. Deixa eu anotar aqui. De 8 às 10 horas eu tenho um compromisso, tem isso, tem... E amanhã? Dia 3 de fevereiro. Aí você mesmo vai avaliar. Pega os 7 dias da semana. Nos 7 dias você vai ver, opa, tá faltando eu sair aqui com a minha esposa, com meus filhos. Opa, eu me esqueci de anotar que meio-dia a família tem que estar reunida na mesa, todo mundo junto, almoçando, a família tem que estar unida. Opa, pessoal, meio-dia, hora do almoço, todo mundo na mesa, fazer oração. Então, se a pessoa não consegue organizar aqui, na consciência, já tem esse hábito, vai para o papel. Está me entendendo? Então, o pastor Kleber Lucas, ele demonstrou um ato de evolução. Ele mostrou o quanto que ele evoluiu no sentido de fazer essa visita, né? Então, o que eu quero passar para vocês? Ele foi na Umbanda. Não foi na Umbanda? Ele foi lá, fez uma visita, louvou lá dentro, conversou com o pessoal, não é verdade? E aí, às vezes a gente pensa assim, poxa, por que ele foi lá? Opa, por que ele foi lá? Vou procurar me informar. Não é sair julgando, condenando, não. Aí você vai entendendo, aí você vai analisando, poxa, e eu julgando o homem, ele foi lá para aprender, para ensinar, para se influenciar e para falar de Jesus, do Mestre Jesus. Ele foi levar uma palavra de amor, de vida. Ah, mas precisa ir lá? Olha o que é evolução. Quando você convida um católico para ir à sua igreja, o católico vai. Quando o católico já convida o evangélico para ir à igreja católica, o evangélico arruma uma desculpa, ou então diz, não posso ir não. Pô, mas é o batizado da minha filhada, lá, o batizado da minha filha. E ela queria que você fizesse parte, vamos lá. Não, eu tenho outro compromisso. Olha o que é evolução. Quem é mais evoluído? O católico que visitou a igreja evangélica, com maior amor e carinho para respeitar e dar atenção àquele irmão que convidou, ou o evangélico que ficou se negando e fugindo? O católico é mais evoluído nesse sentido, o evangélico não. Outro detalhe, independente se você vai lá ou se ele vai vir aqui, são fases, ensinamentos que vocês estão tendo, até chegar ao nível de entender que aquilo são barreiras que nós mesmos criamos entre nós. No início, Deus andava com Enoque, Enoque não frequentava igreja nenhuma. Qual era a igreja aqui? Qual era o templo que Enoque pertencia? E a Bíblia diz bem claro que Deus era com Enoque. Deus se agradava de Enoque, não era onde ele estava indo. Deus não está preocupado para onde você está indo. Está preocupado com você, o ser que você é, o ser espiritual. O amor, será que existe em você? Ou será que você tem que trabalhar para que você trabalhe esse amor e você possa enxergar melhor e abrir a sua mente, os seus olhos e enxergar 360 graus e entender, pô, não é religião, é o amor. Quando todos chegarem a esse nível de consciência, aí não vai precisar mais desse negócio, eu sou religião A, sou da religião B, e isso e aquilo. Não, todos seremos uma única consciência, com a mesma visão, com a mesma sintonia, com a mesma vibração. Então as pessoas querem condenar, querem julgar, porque não conseguem enxergar o nível que ele já está, aquela outra pessoa. Isso que ele fez chama-se evolução. Evoluiu e muito, cresceu e muito.
Ah, mas eu sou da igreja. Qual é a tua igreja? Ah, sou da igreja A. Está errado, porque Jesus não fundou a igreja. E aí? Ele não trouxe. A igreja que ele trouxe é livre. A igreja que Jesus trouxe é a igreja dentro de nós. O reino de Deus, ele falou bem claro, está dentro de nós. Você ainda não chegou a esse nível de evolução. Então, se você disser, não, a minha igreja é certa, onde eu estou está tudo errado, porque os próprios apóstolos não fundaram templo nenhum. Eles se reuniam em casas, nas ruas, nas praças, estavam sempre ajudando o próximo. Tiago fala isso, a verdadeira religião, está lá em Tiago 1,27, verdadeira religião ajuda as viúvas, os órfãos, os necessitados. Mas como ainda não evoluiu o suficiente, essas pessoas que estão em templos, em casas, em salões, ainda não evoluíram, precisam. Quando eu fui visitar o xamanismo, que eu conheci o Santo Daime, né, eu tive uma experiência tão profunda, né, tão profunda que eu perguntei aos seres espirituais, que nós chamamos de anjos, eu perguntei a eles, porque eu tenho essa facilidade do mundo espiritual, eu já sei que eu estou aqui com uma missão, com um propósito, já sei qual é a minha missão, estou cumprindo ela. Tem muita gente até hoje que não sabe qual é a sua missão, eu já sei a minha. Tem vários que me perguntam, me ajuda a descobrir minha missão, pastor. Você vai descobrir. Às vezes a sua missão é de cuidar da família, de cuidar de um filho doente, está me entendendo? Então, quando eu tive essa experiência, que eu tive a lucidez total dos dois mundos, eu já tinha antes, mas oscilava. Agora não, agora eu tenho acesso direto. Então, quando eu perguntei a um ser de luz, ou um anjo, interprete como você quiser, só muda o vocabulário, tudo a mesma coisa. Ele falou para mim assim, eu perguntei a ele, por que as religiões, por que ainda templo, salões? Aí ele falou, é necessário ainda para esses que precisam. Para eles chegarem ao nível de consciência que você e outros irmãos seus já chegaram, que não precisam mais. Mas enquanto eles ainda não alcançam, veja as religiões, os rótulos, as denominações, como se fossem matérias. Ele falou isso para mim. Eu entendi isso claramente, como se fossem matérias, ferramentas que esses seres espirituais que estão aí aprendendo na Terra precisam. Quando chega ao nível de entender o que é amar, o que é perdoar, o que é ser humilde, mesmo conhecendo muito, mas sempre se mantendo na humildade, na simplicidade, sabendo demais, mas entendendo que não sabe nada ainda. Quando chegarem a esse nível de consciência, aí tem condição de fazer parte de um reino perfeito. E ao mesmo tempo transformar a Terra. Aí terá um novo céu e uma nova Terra. Para isso que a gente está aqui, aprendendo, evoluindo, crescendo. E o pastor Kleber Lucas, ele simplesmente é um homem evoluído, né? Nesse sentido. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem dentro, falando de evolução, né? Evolução, muitos não acreditavam que passariam pela morte física, hoje acreditam. Isso é uma evolução. Muitos já entenderam claramente, muitos têm me procurado, têm conversado em particular comigo, pastor, obrigado. Sabe, eu hoje não tenho mais medo da morte, que eu sei que evoluiu, eu sei que ela não existe, a morte física é real, porém eu não sou o corpo físico, eu só estou nele, eu sou outro, eu sou um ser espiritual. Muitos evangélicos, católicos, espírita, kardecistas já sabem, né? Espírita também nesse sentido. Então muitos estão evoluindo nesse sentido, tá me entendendo? Estão crescendo espiritualmente, estão entendendo que isso tudo faz parte da, o quê? Da evolução. Isso faz parte tudo da vida, do processo. Tem que ter isso. Tá? Muitos não acreditavam na reencarnação, hoje acreditam. Quantos que entram em contato comigo hoje? A reencarnação está nos filmes, novelas, seriados, né? Isso é um mundo espiritual que está nos mostrando. Não tem como em uma única existência vocês aprenderem. Não existe passe de mágica. Tudo é com o reino de Deus é tomado à força, com esforço. Esforço significa aprendizado.
Então tem que aprender, tem que desenvolver isso. E você não vai ver, como muitos que já partiram, que eu falei em 2016, em 2017, em 2018, eu falei, vocês não vão ver arrebatamento, não vão ver fim do mundo a não ser individual. Ah, não, estou esperando, eu ainda acredito, e realmente foram embora. Chegou para eles. E muitos ainda vão ver, porque não vai acontecer. A gente está aqui para aprender, e nós temos que evoluir, e crescendo. Por que um pensa assim, por que o outro pensa outro? Vai lá e conversa, se tiver condição, tiver na estrutura de fazer uma visita, faça uma visita, mas ora a Deus primeiro, pergunta, Senhor, eu posso ir? Se Deus não te der uma resposta, não visita. No meu caso, Deus já me deu várias respostas, vai que eu sou contigo. Mas levou também um tempo, não foi quando eu quis. Não, as coisas levaram um tempo para ir acontecendo e eu conhecendo e buscando entender. E lá dentro mesmo dos lugares que eu já visitei, né, eu não só aprendi, como eu também ensinei. É como eu estou falando, você leva e você traz. Então eu ensinei, tem coisas que eu falei que a pessoa, poxa, é mesmo, não tinha olhado por esse lado. Tá me entendendo? Então vamos lá. Então hoje a reencarnação já tem uma faixa de 70% no mundo. Pessoas, existem vários nomes, existe reencarnação, renascimento e nova existência. Tem pessoas que dão o nome de reencarnação como novas existências. Existências passadas e existências futuras que virão. E a existência atual ao qual nós estamos. Tá? Isso é um fato. Tá? Isso é um fato. Por isso que Jesus, em parte nenhuma, pode observar nos evangelhos, nenhuma parte Jesus falou que ele veio morrer pelos seus pecados. E até mesmo, se ele falasse, ele estaria em contradição contra a própria Bíblia, apesar de várias contradições que tem ali. Tá? Mas ele estaria entrando em contradição com os próprios apóstolos e escritores da Bíblia também, né? Apesar das que já existem. Por quê? Após a morte segue seu juízo. Está bem claro que a morte ela é certa. Se existe morte, tá me entendendo? E segue-se ao juízo, opa, você vai ser o quê? Prestar conta. Se ele morreu e pagou tua dívida, como é que tu vai prestar conta? Se eu pago a tua dívida, você não deve nada. Você está livre. Mas a Bíblia diz que todos prestaremos conta. E aí? Prestaremos conta do quê? Ele não morreu pelos meus pecados, eu não devo mais nada. Ué, eu estou livre. Ah, não, mas não tem essa, irmãos. Cada um vai dar conta de si. É outro versículo que vai contra se Jesus morresse pelos meus pecados, pelos seus. Se eu vou dar conta de mim, cada um vai dar conta de si. A Bíblia fala isso. Se eu vou dar conta de mim, conta do que se eu não tenho conta para pagar? Ele não morreu, não pagou minha conta? Então, irmãos, o fato é, a lógica é, cada um vai dar conta de si, ele não morreu pelos seus pecados. O que Jesus veio fazer à Terra? Veio trazer uma mensagem de compaixão, porque não existia isso. Eles tinham a lei, mas não praticavam. Na lei está escrito o quê? Amar a Deus acima de tudo e o teu próximo como a você mesmo. Estavam amando, não estavam se matando uns aos outros. Hoje tem menos isso. Tem menos isso. Ainda existe, mas tem menos. Mas tem ainda irmão matando irmão dentro do próprio ministério. Então Jesus veio trazer essa mensagem. Acorda, desperta. Ô, irmão, acorda, irmão. Está nas trevas, vem para a luz. Desperta, ame o seu próximo como a você mesmo. Então Kleber Lucas, por ele ter ido lá, o pastor Kleber Lucas, ou o cantor, o irmão Kleber Lucas, muitos só querem apontar condenado. Não entenderam ainda por quê? Porque estão em evolução, estão aprendendo. Estão no primário, muitos, outros já estão passando para o ensino fundamental, outros já se libertaram, já passaram da faculdade, já estão até fazendo pós-graduação. Está me entendendo? Então vamos lá. Então hoje muitos acreditam em novas existências, eu gosto de usar esse nome, novas existências e existências passadas. Mas o que passou deixa para lá, procura viver daqui para frente. Tá? Recomeçar o tempo todo. Muitos estavam presos à religião, hoje são livres. Eu era estava aprisionado, hoje eu sou livre, vivo melhor, vivo tranquilo com a minha esposa, passei mais, me divirto mais, fazemos o nosso culto aqui em casa, eu e ela. Deus trabalha no nosso meio.
oramos em outras casas quando pedem, irmãos. Às vezes eu levo a palavra de amor. O que eu estou falando para você aqui, eu não tenho condição de falar na igreja ainda porque ainda estão aprendendo. São alunos novos na terra. Ainda tem muito que aprender. Vão ter muitas existências. Muitos do lado de lá vão falar, me deixa voltar, eu tenho que aprender. Tem muitos que falam assim, eu não quero voltar. Fala no corpo, que ainda não chegou a um estado de evolução de entender que ele é um espírito dentro de um corpo. Mas quando chegar a esse nível, aí ele vai, deixa eu voltar de novo para a terra, tem que aprender, tem que evoluir. Legal é que ele está aprendendo agora, é melhor aprender agora. Então, quando chegar lá, de repente, não tem necessidade de querer voltar para aprender mais. Tá? Então vamos lá. A consciência está se expandindo. Isso é fato, as pessoas estão despertando, né? Estamos em uma nova dimensão de consciência. Uma nova dimensão, que nós costumamos falar, a quinta dimensão. É só um vocabulário. Tem que usar os vocabulários. Não tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem A, B, C, D, E, F. Tem que se usar. Então, é uma nova dimensão de consciência, pensamento. Né? Então, quando a gente tem uma nova consciência, tudo flui. O inferno morreu para a gente. Por exemplo, o inferno para mim não existe, morreu. Os demônios não me afetam mais. Jesus ele fala assim, em Mateus, se eu não me engano, o Evangelho de Mateus, fala nos outros também, capítulo 6, acho que versículo 21 ou 22, capítulo 6, se eu não me engano, Evangelho de Mateus, ele fala assim, quando teu corpo, os teus olhos forem luz, todo o teu corpo iluminado. Ele quer dizer o seguinte, quando a tua consciência, entendendo um todo, aonde você está, porque você está aqui, você conseguir captar as informações, estar conectado com os dois mundos, todo o seu corpo está iluminado. Nada vai te abalar, trevas, demônios, nada disso vai te afetar. Eles vão ver uma blindagem em você, não vão conseguir te atingir. Está me entendendo? Então, quando você chega a esse estado de consciência, você está numa nova dimensão. Tá? Quando terminar o seu tempo aqui, você já tem um lugar onde você vai encontrar consciência e seres espirituais com a mesma visão. É onde se fala um lugar perfeito de paz, amor em comum. Né? Seres altamente instruídos porque buscais e acharei. Mas todos vão chegar lá, isso é um processo. Tá? Aqueles que não buscarem esse entendimento vão morrer fisicamente. Assim como muitos, todos vão passar pela morte, já se foram, e vão pedir para voltar. Isso aqui eu já falei agora, né? As religiões ainda existem, por quê? Já falei também. Porque são ferramentas, são necessárias ainda para muitos que estão em evolução. Tá? Vamos lá. Ser luz. O que é ser luz? O que é ser luz? Amar, perdoar, ser íntegro, ser honesto, ser uma pessoa de bem, bom caráter. Ser luz é isso, respeitar, entender, buscar, se aperfeiçoar, ser humilde, ser simples, aprender, ensinar. Isso é ser luz. Isso chama-se evolução. Tá? Vamos lá. Compartilhar, se manter humilde e tal, né? Vamos lá. Uma nova consciência. Exemplos de evoluções. Evangélicos, que julgavam o pastor, por exemplo, Kleber Lucas, por ter feito um trabalho de louvor, isso aqui eu já falei, né? Quem é mais evoluído, né? Aquele que julga ou que respeita e procura saber o porquê daquele ocorrido? O que respeita e procura saber. O que julga, ele ainda não evoluiu. O que condena ainda não evoluiu. Só pensa em inferno. Já reparou isso? Tem pessoas que só falam em inferno, só pensam em inferno. Aí você vai ver a vida da pessoa. A vida da pessoa é o inferno. Só fala em depressão, só fala nisso, só fala naquilo, tudo é demônio. Os demônios tudo estão sempre junto dela. Por quê? Porque ela está sempre chamando eles. A sintonia, a vibração. Não, que... Sabe? Aí entra no ônibus e será que vai ter assalto e isso e aquilo? Sabe? Então isso daí atrai mais ainda. Tem que viver a vida livremente e tranquilamente. Vigiar é um fato, é diferente.
Vigiar, não, vou vigiar. Mas não ficar traindo o tempo todo, ficar naquele pensamento. Então o Kleber Lucas, ele foi fazer uma visita com um propósito. Existem pastores evangelistas. Eu conheço pastores evangelistas que visitam kardecismo, visitam a Igreja Católica. Eu conheço pastores que já pregaram dentro da Católica. Eu já almocei com um padre chamado Miraldo. Está entendendo? Então isso é evolução. E o padre ficou muito feliz com a minha visita e falou: você é pastor, isso que me entristeceu. Você é um homem de Deus. Entristeceu porque ele quis dizer que eu era e os demais não. Você é um homem de Deus. Você dá um testemunho de vida. Cristo está contigo, e começou a falar um montão de coisa lá para mim. Já teve um amigo meu que é médium, que eu almocei com ele também, e falou: meu irmão, eu vejo luz em você o tempo todo. É triste, né, ter que ouvir isso e outros não. Só que hoje existem vários líderes espirituais, como o pastor Kleber Lucas, iluminado, que estão tendo uma outra visão. Estão buscando e estão entendendo claramente, e não vão ver nada acontecer, e não vai acontecer, eu garanto. Eu garanto que você não vai ver nada acontecer, a não ser evolução. Ou você evolui, ou você não evolui, vai para a morte física, e chegar do lado de lá vai lembrar de mim. Vai pedir para voltar e vai ter que esperar talvez séculos para esperar, porque tem muita gente querendo vir para cá para corrigir erros de existências passadas. Tem outros querendo vir para ajudar esses, aí tem que dar oportunidade a esses seres mais evoluídos para vir nos ajudar, nos orientar. Então, procure expandir sua consciência, porque o tempo está passando essa hora. Tem milhares indo embora da Terra, tá? E tem milhares chegando. E vai ser assim todos os anos, até expandir sua consciência. Então não fale mal do irmão da Umbanda, do irmão do xamanismo, catolicismo, da filosofia Rosa Cruz, do kardecismo, Testemunho de Jeová, o Mormon. Não fale nada disso. Tá me entendendo? Procure entender e aprender. Procure conversar, dialogar, trocar informações. Porque trocando informações você ajuda, ensina e aprende. Sai, deixa de ser bitolado, alienado, cego, surdo, tá me entendendo? Procura evoluir, expandir a sua consciência. Senão você vai ficar na era primitiva. Vai ficar lá atrás ainda. Vai ver um montão de gente passando e você ficando para trás. E quando chegar do lado de lá é pior ainda. Vai ver um montão de ser espiritual, tudo iluminado, altamente iluminado, cheio de cores diferentes, uma consciência totalmente, sabe? E você vai se ver num lugar onde outros estão também totalmente ruim, triste, tá me entendendo? Trevoso, onde não tem luz, só tem trevas, porque você buscou aquilo. Você colhe o que você planta. É a lei do retorno, isso é fato, tá? Então o pastor é uma bênção, o pastor Kleber Lucas, tá? Bato palma, parabéns, pastor, tá? Por ter tomado essa atitude, e tome quantas vezes for necessário. Porque nós estamos evoluindo e crescendo, abrindo a mente, né? Cada vez mais, para chegar ao nível de ter a mente de Cristo, tá? E Jesus ainda fala assim: vou além, farão obras maiores que a minha. Sabe o que Jesus quis dizer? Entenderão mais do que eu, abrirão mais a sua consciência, saberão lidar e praticarão coisas maiores do que a que eu fiz, que é nesse sentido de entendimento, evolução, consciência. Tá bom? Saiba que você é um ser de luz e que você tem que dar testemunho de vida. Você tem que ser luz, aonde quer que você esteja. Como eu falei, o pastor Kleber Lucas é um de vários. Ele, por ser conhecido e famoso, criou esse... Mas eu conheço vários que fazem o mesmo que ele. Tá? E que estão evoluindo e crescendo. E evangélicos, católicos, espíritas estão evoluindo. No futuro, como eu falei, a religião vai ser uma só, o amor. Os templos talvez virem museus, como muitos já estão virando. Já estão fechando muitos templos, católico, evangélico, de um modo geral. Tá? Eu recebo contatos direto, você não tem ideia. Já recebi contato de médio fala: pô, meu centro está fechando. Pastor, pô, a igreja aqui está vazia, está fechando. E padres, pô, saí, está fechando um montão de igreja católica e tal. E no futuro vai fechar tudo. Porque isso são barreiras que nós mesmos criamos entre nós
está na hora de se desfazer, já está se desfazendo. Isso é uma consciência, tá? E aí seremos livres. Já viu aquela casa que não tem muro? E a outra casa que tem muro, porque tem que ter muro, porque tem problema disso, problema daquilo. As outras que não tem muro, porque não há problema, um respeita o outro. Já foi em lugares ou cidades que não tem sinal, porque os carros param, esperam as pessoas passar. Em outras cidades tem que ter sinal, porque as pessoas ainda não chegaram a esse grau de evolução. Assim é o mundo espiritual. Estamos evoluindo em todos os aspectos. Tá bom, pessoal? Aprenda o máximo que puder nessa escola. Um forte abraço no coração de todos, no espírito. Meu WhatsApp é 21 986 31 6630. Enquanto eu estou por aqui, tá? Na Terra. No YouTube, Douglas Cavalcante e Projeto Vitória Cristina, é o canal, tá? E tem aí no Facebook, você me encontra no Livro Entre o Céu e a Terra, página Projeto Vitória Cristina, página Superação, página Vida para Viver e página Fenômenos, tá? A vida continua, a morte não existe, né? E procura evoluir, tá? Cresça e apareça. Um beijo em todos, um forte abraço, Shalom Adonai. Vamos ouvir uma musiquinha aí do nosso irmão e pastor? Ó. Nova criatura sou. Você não tem idade, a profundidade que fala, nova criatura. Todo dia tem que ser nova criatura e aprender. Todo dia tem um aprendizado na vida. Um abraço, pessoal. Forte abraço. Shalom Adonai. É tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar do esquecimento.